coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Rezende, eu sou médico especialista em clínica médica e vim aqui para falar com vocês sobre diabetes e a Covid-19. O roteiro que a gente vai seguir da aula vai ser esse, né? A gente vai passar um pouquinho sobre o panorama mundial do diabetes, falar sobre o diagnóstico do diabetes, como é que o diabetes funciona como um fator de risco para a Covid-19, quais são as recomendações, né, das sociedades para os portadores de diabetes, né? Quais são as recomendações da sociedade para os portadores de diabetes, né? E fazer algumas considerações finais em relação ao tema, né? Então, assim, inicialmente eu queria falar com vocês que o diabetes ele é uma pandemia também, né? Assim como o coronavírus, é uma pandemia muito antiga, né? Que tem acontecido há anos, mas que como é uma coisa comum do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Da prevalência e da incidência de diabetes que tem aumentado cada vez mais, né? Estima-se que hoje em dia existam 463 milhões de pessoas vivendo com diabetes no mundo, ou seja, né, das pessoas com 20 a 79 anos, aproximadamente 1 em cada 11 é portadora de diabetes. E existe também uma progressão de que em 2045, né, esse número de diabetes tem aumentado mais ou menos 1,5 vezes, chegando até 700 milhões de diabéticos em todo o mundo. No Brasil, a situação não é diferente, né? Então, também nós vivemos aqui no nosso país uma pandemia relacionada ao diabetes. Nós temos quase 17 milhões de diabéticos hoje em dia, esses são dados da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2019 e do IDF, que é a International Diabetes Federation, no qual, no nosso país, 1 em cada 9 pessoas de 20 a 79 anos são portadoras de diabetes, né? E dessas, a maioria é portadora de diabetes mellitus tipo 2, porque nossos diabéticos tipo 1, né, giram em torno de 95 mil diabéticos. Outro diabetes, que é um diabetes na maioria das vezes transitório, mas que aumenta o risco da pessoa se tornar diabetes no futuro, é o diabetes mellitus gestacional, que a gente tem que levar em consideração porque até 14% das nossas gestantes tem o diagnóstico, certo? E aí o que é importante a gente frisar? A mortalidade por diabetes, assim como a mortalidade de outras doenças crônico-degenerativas, vem tomando cada vez mais um papel principal no cenário de mortalidade em todo o mundo e no Brasil também não é diferente, né? Para a gente só relembrar aqui, em 1990, o diabetes era a 11ª causa de maior mortalidade no Brasil, né? Ao passo que agora em 2017, né, os últimos dados que a gente tem, o diabetes se tornou a 3ª causa de morte. Então, assim, é uma pandemia que está e continua em crescimento. E qual um grande problema, né? Até 1/3 dos nossos pacientes ainda não estão diagnosticados, ou seja, eles são portadores de diabetes e não sabem disso. E, consequentemente, quando não é diagnosticado, o paciente desenvolve as complicações relacionadas ao diabetes, que vão ter um papel fundamental, que a gente vai falar mais na frente, sobre a fisiopatologia do COVID. E o que acontece para o diabetes estar se tornando uma pandemia, né? Muito tem a ver com o estilo de vida que as pessoas têm levado, né? Então, houve a migração da população do campo para a cidade e, com isso, os hábitos dos homens mudaram, né? Então, cada vez mais a população está sedentária, né? Ficando com mais tempo ainda em frente de tela, diminuindo sua atividade física, aumentando o risco de obesidade. Outro comportamento que vem modificando ao longo dos anos é o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, a diminuição do consumo de alimentos in natura, o estresse emocional da vida moderna, tabagismo, etilismo, dentre outras coisas que levam ao diabetes estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Só para pincelar um pouquinho e relembrar vocês como é que é feito o diagnóstico de diabetes, né? Aproveitando. De acordo com os critérios da American Diabetes Association, que é o ADA, né, a gente precisa ter pelo menos 2 testes alterados. E o que mudou do ano passado em relação aos anos anteriores, né? Nos anos anteriores, eu tinha a obrigatoriedade de ter 2 testes em momentos diferentes alterados.
O que veio com essa nova mudança na diretriz de 2019 é que eu posso ter a mesma amostra, mas com 2 testes alterados eu já posso dar o diagnóstico, né? Ou aquele sintoma clássico, né? Aquela situação clássica, no qual o paciente apresenta uma glicemia plasmática ocasional maior do que 200, associada a sintomas de pólis, né? Polidipsia, polifagia, perda de peso, poliúria, né? E aí na tabelinha tem falando, né? Então, para dar o diagnóstico de diabetes, eu tenho que ter uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas maior ou igual a 200, né? Após a segunda hora, e, como eu tinha falado, a glicemia plasmática na presença de sintomas típicos maior do que 200. Aqui eu não me detive a falar sobre o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, que eu acho que não é o foco da aula. Aqui foi mais para poder relembrar a vocês como é que era esse diagnóstico. E aí, falando um pouquinho sobre a COVID, né? Eu trouxe dados que eu pesquisei hoje, né, dia 3 de abril, sobre como é que está o panorama mundial. Então, nós já temos mais de 1 milhão de casos diagnosticados em todo o mundo, com mais de 54 mil mortes, né? No Brasil, a gente tem 8 mil casos diagnosticados até o dia de hoje, com 327 mortes, né? Se a gente observar, com certeza o diabetes mata muito mais ao longo do ano, né? E aí, por que a COVID, né, vem despertando interesse em toda a comunidade científica? E foram observados que existem grupos de risco para desenvolvimento de formas graves da doença. E quais seriam esses grupos de risco, né? Hipertensos, diabéticos, portadores de câncer, portadores de doenças pulmonares crônicas. E aí eu trago para vocês esse estudo que ele foi feito na China, né? Abordou 575 hospitais de 31 províncias chinesas. Foi um estudo observacional retrospectivo que foi publicado agora recentemente no Jornal Europeu de Doenças Respiratórias, né? No qual ele pegou 1.590 pacientes com diagnóstico laboratorial confirmado, né? Através de PCR para o COVID-19. Nesse estudo, a proporção de homens foi de 58%, e a média de idade foi em torno de 48,9 anos, né? Eles pegaram apenas pacientes que foram internados, né? Então, pacientes que naturalmente já estariam mais graves, né? Desses, os casos graves, mesmo que necessitavam de internamento em UTI, suporte respiratório, corresponderam a 16% dos casos. E eles observaram o quê? Que desses pacientes, né, muitos deles tinham comorbidades. No caso, 25% tinham apenas uma comorbidade e maior ou igual a 2 comorbidades, 8,2%, né, com a prevalência de diabetes nessa população de 8%. E aí o que eles observaram? Eles avaliaram a presença das comorbidades nos pacientes graves, né, e a relação, se essa comorbidade tinha ou não aumento do risco de desenvolver a forma grave do COVID-19. Né. Como vocês podem ver, tanto para DPOC, quanto para diabetes, como para hipertensão e como para câncer, né, houve um aumento da razão, do odds ratio, né, aumento do risco, com um P estatisticamente significativo. E eu chamo a atenção para o diabetes, certo? Então, pacientes que eram diabéticos tinham um risco de 1,5 vezes maior de desenvolver a forma grave em relação a pacientes que não tinham o diabetes, né? E outro dado interessante desse estudo é que o número de comorbidades era proporcional à gravidade do caso, ao risco da gravidade, né? Então, se você observar, pacientes que tinham 2 ou mais comorbidades relacionadas, eles tinham um risco maior do que aqueles que tinham só uma comorbidade, até 2,5 vezes maior, né? Esse outro estudo, ele trata mais ou menos da mesma coisa, né? Ele procurou avaliar as comorbidades relacionadas à gravidade do coronavírus. Entretanto, ele tentou estabelecer faixas de prevalência, né? É um estudo tipo meta-análise, né? No qual foram avaliados 961 estudos inicialmente, né? Que foram triados nessas bases de dados que tem aí, né? Então, foram procurados no PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar e o Embase. Né? Foram procurados até artigos publicados até 16 de fevereiro de qualquer desenho. E aí, desses artigos publicados, eles conseguiram separar 10 que obedeciam os critérios de inclusão e de exclusão. Certo? E aí, o que foi encontrado? Né? Que a prevalência de diabetes nos pacientes que estavam internados por conta do COVID era de aproximadamente 7,8%.
E aí, por que será que esses pacientes que têm diabetes, eles têm um risco maior de desenvolver o coronavírus, né? Então, sabidamente, o diabetes e o mau controle glicêmico já são fatores de risco independentes para o desenvolvimento para aumentar a mortalidade na síndrome da angústia respiratória, certo? SARS. Entretanto, é sabido que o paciente diabético ele tem uma alteração na imunidade dele que pode favorecer. E quais seriam esses mecanismos fisiopatológicos propostos para redução da imunidade e, consequentemente, desenvolvimento das formas graves do Covid-19, né? Eu posso ter uma ligação celular de maior afinidade entre o vírus e a minha célula, que é a célula hospedeira, né? Favorecendo a entrada desse vírus na célula, né? E aí, nessa hora, a gente tem que lembrar como é que o vírus entra na célula, né? Que é através do receptor ECA2, certo? Ele vai se ligar ao receptor ECA2 e, consequentemente, vai entrar e infectar, né? O paciente diabético, por si só, ele tem uma diminuição da depuração viral. Eu tenho, no diabético, a função das células T diminuídas e, consequentemente, eu vou ter uma menor resposta da minha imunidade adaptativa, né? Uma susceptibilidade aumentada à hiperinflamação e, consequentemente, uma síndrome de tempestade de citocinas, né? Levando a um estado pró-inflamatório agudo e crônico, certo? E também tem a presença no paciente diabético de outras doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, que por si só já aumentam o risco para a infecção. Como eu tinha falado, né, existe o COVID, o SARS-CoV-2, ele utiliza um receptor do tipo ECA2, né, que está presente em várias células do nosso corpo, né? Esse receptor ele vai estar presente nas células do trato respiratório, incluindo o pulmão, vai estar presente no fígado, no rim, no pâncreas, no coração. Então, o vírus tem a capacidade de infectar todos esses órgãos, né? E, naturalmente, a ECA2, né, ela vai fazer a conversão de angiotensina 2 para angiotensina, promovendo, então, vasodilatação e inibição de fatores de crescimento, né, como TGF, certo? Um estudo em roedores buscou avaliar o que faria essa alteração no receptor, né? O que? Alguma medicação, alguma situação específica? Então, baseado nisso, o que foi descoberto? Que alguns medicamentos, como a insulina, por exemplo, diminuem a expressão desse receptor e, consequentemente, poderiam ajudar nessa resposta inflamatória ou mesmo na infecção, certo? Ao passo que algumas outras medicações que também são utilizadas no diabetes, como os análogos de GLP-1, por exemplo, a dulaglutida, a liraglutida, a semaglutida, ou as tiazolinedionas, como a pioglitazona, os inibidores de ECA, os bloqueadores receptores de angiotensina, que são também utilizados para nefroproteção no contexto do paciente diabético, o ibuprofeno e até estatinas, elas vão aumentar a expressão desse receptor, ocasionando, consequentemente, uma susceptibilidade maior desse paciente, né, teoricamente, né, porque a gente não tem como extrapolar esse resultado que foi em roedores e tal, em laboratório, para a prática clínica, né? Então, como eu não tenho como extrapolar isso, né, clinicamente, as sociedades recomendam que a gente não substitua essas classes de medicamentos se o paciente estiver bem controlado. Então, a principal mensagem desse slide é que eu não vou substituir a medicação do meu paciente se está dando tudo certo por conta de um risco teórico que ele teria pela fisiopatologia, certo? E aí, falando um pouquinho ainda mais sobre a imunidade no paciente diabético, o que acontece, né? Eu tenho uma inibição da quimiotaxia dos neutrófilos, então a fagocitose está prejudicada e a morte intracelular dos meus micro-organismos e a morte intracelular de micro-organismos também está prejudicada. Eu tenho também um atraso inicial da ativação, né, da resposta imune adaptativa dos linfócitos CD4, associada a uma baixa contagem periférica já observada nos estudos, tanto do CD4 como do CD8, natural killer, né? E, consequentemente, como eu tenho um atraso inicial dessa minha resposta, o meu sistema imunológico está modulado de uma forma que, posteriormente, ele vai apresentar uma resposta exacerbada, né? Causando uma hiperinflamação no paciente.
E esse esquema mostra o quê? Né? Então eu tenho aqui o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que ele vai entrar em contato, né, com o trato respiratório através da exposição do homem, né? E eu vou ter meu paciente diabético no contexto que a atividade macrofágica, a atividade das células natural killers, os meus linfócitos CD4 com a função comprometida, né, como foi falado, muitas vezes utilizando alguma dessas medicações que podem aumentar a expressão da ECA2, né, tanto em todos os órgãos, né, e consequentemente eu vou ter a inflamação e uma resposta hiperinflamatória, certo? Que pode me levar, por exemplo, à disfunção de múltiplos órgãos, já que é uma doença que pode afetar vários órgãos e sistemas, né? E, consequentemente, aumentando a gravidade do meu paciente. E aí, como é que eu vou avaliar que o meu paciente que é diabético, como é que eu vou provar que ele realmente tem um aumento dessa resposta inflamatória, se tudo isso que foi proposto como teoria, como é que eu vou aplicar isso na prática, né? E esse estudo, que foi publicado na Diabetes Metabolism Research and Reviews, ele procurou avaliar o diabetes como um fator de risco isolado para o desenvolvimento das formas graves de COVID, né? Então foi um estudo observacional, retrospectivo, no qual ele avaliou 174 pacientes que foram internados, né, confirmados, entre o período de 10 e 29 de fevereiro. Então pegou todos os pacientes que foram internados nesse hospital, que é no hospital de campanha lá da China, de Wuhan, né? E avaliou. Desses 174 pacientes, eu tinha 37 diabéticos, e desses 37 diabéticos, eu tinha 24 pacientes que eram apenas diabéticos, né? Houve uma média de idade de 59 anos, com a mediana de idade dos pacientes que eram apenas diabéticos, ou seja, daqueles 24, de 61 anos. E aí, o que eles puderam observar? Essa primeira tabela que eu estou mostrando, ela vai comparar os não diabéticos com os diabéticos, independente de ter outras comorbidades ou não. E aí o que a gente observa? A gente observa que os níveis de proteína C reativa, os níveis de VHS, de IL-6 e D-dímero, eles são significativamente maiores do que nos pacientes não diabéticos, comprovando que o paciente que é diabético ele tem uma resposta inflamatória provavelmente, né, exacerbada. Mas será que esses pacientes têm uma resposta inflamatória exacerbada por conta do diabetes ou porque eles têm outras comorbidades? Então, o que eles fizeram? Eles procuraram parear um grupo de diabéticos, apenas diabéticos, os 24 pacientes que eram só diabetes e não tinham outras comorbidades, com um grupo pareado para idade e sexo, um grupo semelhante para avaliar como é que era esse perfil laboratorial desses pacientes. E aí o que foi mostrado, o que foi visto? Que os pacientes diabéticos, eles tinham um aumento tanto das enzimas que mostravam lesão de órgão, por exemplo, as transaminases, gama-glutamiltransferase, aumento do LDH, tinha um aumento das citocinas inflamatórias, todos eles estatisticamente significativos comparados com o grupo que não tinha diabetes pareado para idade e sexo, provando mais uma vez que o diabetes tem um estado pró-inflamatório e, consequentemente, isso poderia ser uma das causas para o paciente que é diabético desenvolver uma forma grave pela infecção do coronavírus. E aí, qual foi a conclusão, né? Esses pacientes apresentam realmente um maior risco para uma pneumonia grave, né? Eles têm uma maior liberação de enzimas relacionadas à lesão tecidual, como eu tinha comentado. A desregulação do metabolismo da glicose também funciona como um fator de risco, né, que a gente já tinha comentado anteriormente, que os pacientes que têm um mau controle do diabetes têm um risco maior para SARS, em mortalidade. Esses pacientes também tinham um maior estado de hipercoagulabilidade e hiperresponsividade inflamatória, né? E quais foram os biomarcadores inflamatórios que eles encontraram alterados, né? IL-6, o próprio PCR, ferritina, VHS e o D-dímero, né? Consequentemente, se eu tenho uma maior suscetibilidade a uma tempestade inflamatória, eu posso desenvolver uma rápida deterioração do quadro do paciente. E aí, a gente já mostrou, né, que o paciente diabético ele tem um maior risco. E o que a gente vai fazer, né? Então, o paciente que tem o maior risco dentro do diabético é sempre aquele que tem uma longa história de diabetes, ou seja, que tem mais tempo de diabetes, que tem um mau controle do diabetes. Consequentemente, ele deve apresentar alguma complicação relacionada ao diabetes, aqueles pacientes que possuem comorbidades e, logicamente, os que são idosos, né?
Quando eu vou comparar o paciente diabético controlado com não controlado, eu tenho que tanto para o diabetes tipo 1 como para o diabetes tipo 2, o paciente que está controlado tem um menor risco de desenvolver a forma grave da COVID-19, né? Classicamente, o paciente que é portador de diabetes, que é idoso, pode se apresentar com uma forma típica da doença, uma forma mais branda. E será que esse paciente que é diabético, ele se apresenta de uma forma diferente? Então, assim, o que a gente sabe até agora é que os diabéticos eles vão apresentar síndrome gripal da mesma forma que o paciente que não é diabético. Então, não espere que o paciente que é diabético, que é idoso, não tenha febre, por exemplo. Então, sim, ele vai ter febre, ele vai ter dispneia, ele vai apresentar com tosse, com todos os comemorativos para a gravidade, né? E aí, o que a gente tem que fazer nesses pacientes, né? Então, se eu estou com um paciente que está doente, né, eu tenho que tomar algumas medidas, né? O paciente diabético que está doente, eu tenho que tomar algumas medidas para poder me cercar que esse paciente está bem controlado. Então, eu tenho que intensificar o automonitoramento glicêmico desse paciente, né, quando oportuno. Quando oportuno também, eu tenho que fazer a aferição de cetonemia, porque esses pacientes podem apresentar cetoacidose diabética associada ao caso, ou um estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aí, vale lembrar que a cetonemia eu vou fazer preferencialmente quando eu tiver glicemia capilar acima de 270, né? Persistente, né? No paciente, 2 aferições seguidas, né? Eu vou observar se o paciente está utilizando ou não alguma medicação que possa cursar com mau controle do diabetes dele, né? Levando a um maior risco, né? Como, por exemplo, a presença de xaropes, né, que podem causar uma hiperglicemia, a aspirina, que se utilizada em altas doses pode provocar uma hipoglicemia, e a gente sabe que a hipoglicemia num paciente grave é mais danosa do que a própria hiperglicemia persistente, né? Pacientes que estão em uso de ibuprofeno, né, o ibuprofeno, pelo que a gente conversou, já tem a questão de mexer no receptor ECA2, mas também ele tem o efeito de provocar um aumento da atividade da insulina e, consequentemente, pode levar a uma hipoglicemia no meu paciente, e até o uso do paracetamol, que, se utilizado de uma forma como superdose, ele pode afetar a leitura do meu sensor de glicose. No caso dos pacientes que usam sensor de glicose intersticial, por exemplo, o paciente que está com sensor do tipo Libre, ou um paciente que usa uma bomba de insulina que faz o automonitoramento através do sensor, né? Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que a gente tem que falar para o paciente que ele tem que ficar atento. Ele não pode ficar sem a medicação dele, principalmente naqueles que vão utilizar insulina. Então, o paciente que não usa insulina, que está infectado, ele tem um risco, se ele pular a dose da insulina, de desenvolver rapidamente a cetoacidose, principalmente naqueles DM1, né? E aí, assim, em relação ao tratamento específico do COVID, o que a gente tem até hoje na literatura, né? Então, não há evidência de que o tratamento do COVID-19 no paciente diabético tem que ser diferente, né? Então, eu vou ter que estar ligado às nuances do diabetes em si. Observar, por exemplo, a mudança na necessidade da dose, tanto da insulina como dos hipoglicemiantes oral. Então, se eu estou com um paciente que está doente, mesmo que não seja o paciente que está internado, ele pode estar astênico, adinâmico, com hiporexia. Então, eu tenho que atentar que esse paciente tem um risco maior de fazer uma hipoglicemia. Ao passo que, se for um paciente que, por exemplo, está precisando usar corticoide numa crise de asma, que ele está precisando usar alguma outra medicação que tem um efeito hiperglicemiante, ele pode necessitar do aumento da dose. E aí eu deixo para vocês a sugestão de leitura, né? Assim, eu acho que não era o propósito da aula a gente falar especificamente sobre como manejar o diabetes durante a doença, mas quem tiver interesse pode acessar o site do ADF e olhar esse artigo, que ele é bem prático e ele orienta como fazer em relação à cetonemia, como fazer com o paciente que usa bomba de insulina, como fazer para o paciente que usa um esquema de múltiplas doses de insulina diariamente, como é que eu vou fazer, se eu vou aumentar ou diminuir a dose. Então lá tem tudo direitinho, eu acho que fica como sugestão de leitura. Em relação ao pré-diabetes, né? Então, até hoje a gente não sabe se o pré-diabetes ele se apresenta como um risco maior para desenvolver uma forma grave do COVID-19, então a gente não pode afirmar isso. Entretanto, nós sabemos que pacientes que têm pré-diabetes, eles apresentam outros fatores de risco, muitas vezes, que podem sim ser fatores de risco para o COVID-19, como obesidade, como hipertensão. E aquela gestante que é diabética, será que ela tem um risco maior por ser diabético? Então, assim, não parece ter uma susceptibilidade maior das gestantes para ser infectada, né? E nem o vírus foi detectado ainda nos estudos que foram publicados
no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical ou mesmo na secreção da garganta, da orofaringe do recém-nascido. Há uma suspeita de que a infecção por coronavírus pode ter o aumento de risco de prematuridade, né, e o aumento de risco de abortamento ou natimorto, mas isso ainda são necessários maiores estudos para poder comprovar. E, atualmente, a gente não tem uma evidência de que haja transmissão vertical durante a gestação, ou seja, transmissão materno-fetal, né? O que a gente sabe, né? Que a associação do diabetes na gestação, se o diabetes não estiver bem controlado, pode sim ser um risco para evoluir com formas graves da doença, mas isso ainda não está muito bem estabelecido. A gente falou bastante de diabetes, mas eu acho que vale a pena também citar outras endocrinopatias que comumente afetam a nossa população e que podem ou não representar um fator de risco aumentado para a Covid-19, infecções graves, né? O que a gente tem de embasamento científico para poder afirmar hoje, né? A obesidade, né? Então, a obesidade grau 3 já se configura atualmente como um risco para desenvolver formas graves da doença, do Covid-19. Entretanto, outras endocrinopatias, como a tireoidite de Hashimoto e a deficiência de vitamina D, não parecem ter um risco aumentado. Então, vale a pena salientar também que o paciente que está com a função tireoidiana descontrolada, ele pode apresentar alguns sintomas sistêmicos que podem ser confundidos com um quadro de virose, né? E aí levar erroneamente a um diagnóstico, por exemplo, de uma infecção branda pelo Covid-19. Então, o que é importante nesses casos? Observar se o paciente está ou não com a função tireoidiana ajustada e fazer o ajuste que for necessário. Não há nenhuma evidência que comprove que eu fazer uma reposição de vitamina D a níveis suprafisiológicos vá me prevenir ou mesmo fazer com que reduza o curso da infecção pelo Covid-19. Então, estudos estão em andamento, mas até agora a gente não pode propor de forma preventiva ou terapêutica a reposição de vitamina D na infecção pelo Covid-19. Então, o que eu queria trazer de mensagens para vocês, né, encerrando? O diabetes é uma pandemia, ainda em crescimento e com altíssimas taxas de morbimortalidade, né, independentemente da pandemia do Covid-19. E elas associadas aí a gente está vendo, né, o potencial de letalidade das duas juntas, né. O sistema imunológico do paciente diabético, ele já parece não funcionar muito bem. Então, isso pode sim promover um aumento da gravidade pelo Covid-19, né, e um aumento teórico do risco de infecção. Assim como a obesidade grau 3, né, o diabetes é um fator de risco, né, já bem estabelecido para as formas graves do Covid-19. O tratamento da pessoa que é diabética e foi infectada pelo SARS-CoV-2 em comparação à pessoa que não é diabética é semelhante, então não há diferença entre os tratamentos, né. A gente tem sempre que individualizar o esquema terapêutico dos nossos pacientes, levando em consideração as nuances durante o período de adoecimento e que há um aumento da suspeita de perda gestacional e prematuridade na paciente que tem diabetes gestacional e está infectada pelo Covid-19. Porém, mais estudos são necessários. Certo, pessoal? Essas foram as minhas referências para a aula. Quem quiser pode entrar em contato comigo através de um dos contatos que eu deixei para envio de algum material, tirar alguma dúvida em relação a isso. E é isso, eu agradeço a vocês a oportunidade e até a próxima.